semana passada. Galera, é o seguinte, a gente está aqui em aula remota 05 de matemática, lembrando que é assunto de primeiro ano, esse assunto é sobre progressão aritmética, é um assunto que envolve sequência de números, né? São sequências de números lógicos que você vai ver uma diferença constante entre eles. A gente vai observar que para ser uma progressão aritmética, tem que ter sempre uma sequência de valores e que ela tem que ser constante. Como assim? Vamos observar direitinho. Eu vou colocar aqui um exemplo aqui embaixo, que vocês vão enxergar. Eu vou colocar 2, o número 4, o número 6, o número 8, o número 10. Eu vou colocar aqui e botar reticências que daqui vai para ao infinito, né? A pergunta é, professor, essa é uma sequência lógica numérica? É. Ela é uma progressão aritmética? Aí a gente tem que ver se satisfaz essas representações, se satisfaz esses termos. Ou seja, se é uma sequência de valores que apresentam uma diferença constante. Tem que ter uma diferença constante. Se for uma diferença diferente é engraçado, né? For uma diferença que não seja constante, né? Que ele altera, a gente vai ter uma progressão, talvez uma progressão geométrica, tá? Então, o que é uma progressão aritmética? É uma sequência formada por termos que se diferenciam um do outro por um valor constante. A gente vai mostrar para vocês aqui que constante é essa, a gente vai mostrar para vocês os termos que a gente mostrou e a gente vai observar que o próximo termo menos o anterior vai ser sempre o valor da razão. Como assim? Vamos fazer aqui para vocês entenderem e saber o que significa razão também em relação a isso aqui. Eu tenho essa sequência lógica básica para vocês observarem. Pô, eu tenho um 2, eu tenho um 4, eu tenho um 6, eu tenho um 8, eu tenho um 10. O próximo vai ser quanto, professor? Ah, professor, o próximo vai ser 12. Porque aqui são valores pares que você colocou aí. Verdade. Mas não só por isso. Por quê? Porque se eu pego esse... o primeiro termo que a gente tem aqui, galera, é o primeiro mesmo. O primeiro número aqui, ó, o número 2. A gente vai chamar ele de A1. Tá? Tem um nome específico para ele, a gente chama de A1. É o primeiro termo, a gente chama de A1. O segundo termo, a gente chama de A2. O terceiro termo, nós chamamos de... esse aqui é A2, né? O terceiro termo, a gente chama de A3. E aí vai, né? Quarto, A4, quinto, assim, e aí sucessivamente. Beleza? E aí, o que a gente sabe identificar? Como é que a gente consegue identificar se isso aqui é uma progressão aritmética? Se isso aqui, eu pegar o primeiro termo, vamos ver, fazer o primeiro termo aqui. Primeiro não, pegar o segundo, pegar o próximo, né? O próximo do primeiro é o segundo. Eu pego o segundo e subtraio com o primeiro. Quanto que vai ficar? 4 menos 2, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem, né? 4, por que 4? Que é o A2, é o próximo termo, menos o anterior, vai dar uma razão. Qual é a razão? 2. Pessoal, se eu faço isso no próximo e isso dá a mesma coisa, isso é uma progressão aritmética e o valor dele é uma razão. E essa razão é um número constante. É um número que não varia, não muda. Beleza? Ah, professor, então como assim? Se eu pegar o 6 e subtrair com o anterior, que é o 4, tem que dar 2? Tem. Se não dá 2, não vai ser uma PA. Beleza? Não vai ser uma progressão aritmética. Por que então? Vamos lá. 6 menos 4. Vou pegar o 6 e subtraio com o 4. Vai dar 2 também. Veja aí. Essa é o que sempre vai dar esse valor, sempre vai dar essa constante. A gente chama de constante ou a razão. A razão é um valor constante, é um valor que não altera. Tanto que eu posso pegar o 10 e subtrair com o 8, quanto que o próximo menos o anterior. 10 menos 8 também vai dar 2. Então, qualquer valor que eu pego da frente e subtrai com o de trás, vai dar um valor que todos, se eu fazer a mesma coisa, vai dar esse valor. Logo, isso aqui é uma progressão aritmética. Quer dizer que vai ter sempre uma razão, e essa razão sempre vai ter um número idêntico, um número constante, um número que não muda, que não altera. Beleza? Ó, acho que tem gente pedindo para entrar. É Kevin aí. Ih, Kevin
E aí, Kevin, como é que você tá? Boa tarde, como é que você tá? Tranquilo? Kevin, vamos lá, deixa eu passar uma informação para ti aqui. Você entrou e a gente vai. Deixa eu dar uma paradinha na aula aqui. Bom, continuando, pessoal, a gente também vai mostrar para vocês aqui exemplos de progressão onde as razões são sempre valores que não mudam, né? Vamos ver uma representação? Olha só aqui, ó. Vamos ver alguns casos de progressão aritmética. Antes de mostrar para vocês o que significa a fórmula geral. Essa fórmula aqui é a fórmula geral da progressão aritmética. A gente vai falar para vocês daqui a pouquinho sobre ela. Então, deixei de destaque aqui, né? Eu não preciso nem botar marcar, porque a gente já tem aqui ela em amarelo. Quais são os tipos de progressão aritmética? Tem essa progressão aritmética que se chama de constante. Por que ela é constante? Porque ela sempre tem o mesmo valor. 2, 2, 2, 2. Porque quando você pega 2 menos 2, sempre vai dar 0. Qualquer valor aqui, ó, 2 menos 2, 0. A razão sempre é 0. Toda vez que a razão é 0, galera, você vai ter uma PA constante. Se você tem aqui, por exemplo, 4, 4, 4, 4, 4, 4, é uma progressão aritmética? É. E qual é a razão dela? Pô, se todos os números estão repetindo, 4 menos 4 dá quanto? Dá 0. Veja que para você encontrar a razão é muito simples, né? Simples, simples, simples. Veja que é uma razão crescente. É a razão que eu fiz agora, galera. Ó. 2, 4, 6, 8. Aquele exemplo que eu coloquei anteriormente é uma razão crescente. Por quê? Quanto mais eu vou aumentando meus termos aqui, ó, 2 é o primeiro termo, o segundo é 4, terceiro é 6. Quando eu vou aumentando os números dos termos, vai aumentando o valor desses termos. Ó, por exemplo, o primeiro termo é 2, o segundo é 4, o terceiro é 6. Tá vendo que a gente vai crescendo junto com os termos? É uma razão sempre, a razão sempre ela é constante, a razão número 2, ela sempre é um número só, né? Por isso que a gente chama de razão. A gente pega 4 menos 2 dá 2, sempre dessa forma, o próximo menos o anterior, e você vai observar que ela vai crescer de forma eu for aumentando o número dos termos. Aumenta o número dos termos, vai aumentar o número do valor que tiver aí na representação da progressão aritmética. Tem também a progressão aritmética decrescente. O primeiro termo, galera, é 4. O segundo é 2. O terceiro é 0. Veja que a razão é sempre menos 2. Ué, professor, menos 2 é. Sempre é o próximo termo. 2 menos 4. 2 menos 4 é menos 2, galera. 2 menos 4. Você tem um número 2 e você tem um número menos 4. Você está devendo 4, então só tem 2 para pagar. Tem gente que fala, professor, é 2. Não, isso aqui é menos 2. A razão aí, galera, dessa progressão aritmética é menos 2. Veja que ela é uma progressão decrescente. Toda progressão decrescente, a maioria das vezes, a razão ela é negativa, tá? Toda vez que a progressão for decrescente, a razão ela é negativa, tá bom? Voltando em relação agora à fórmula geral. A fórmula geral é interessante, galera, porque você consegue identificar qualquer termo usando essa fórmula aqui. Como assim, professor? Qualquer termo usando essa fórmula. Por exemplo, eu tenho uma sequência aí de 1, 3, 5, 7. 3 menos 1 é quanto? 2. 5 menos 3, 2. A razão eu já sei que é 2. Pronto, eu sei que a razão é 2. Coloquei R igual a 2 de razão, tá, galera? Eu estou colocando aqui, ó, isso aqui se chama progressão aritmética, que tem uma razão igual a 2, beleza? Professor, essa progressão aqui, ela é constante? Não, porque ela está aumentando, ó, 1, 2, 1, 3, 5, 7. Essa progressão, ela é o que então? Ela é uma progressão crescente, porque ela está crescendo, beleza? A pergunta é, você consegue encontrar, sem precisar fazer as contas aí, sem precisar ficar contando 7, o próximo mais 2, 9, mais 2, 11, mais 2, 13, sem precisar fazer isso, você tem como encontrar o 18º termo
dessa progressão aritmética sem precisar fazer essa continha, ficar contando mais 2, mais 2, mais 2, até 18 vezes. Dá para você precisar fazer isso, porque esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Para eu encontrar o 18º, eu tenho que fazer mais 2, 18 vezes? Não, não. Você pode fazer usando a fórmula geral. Fórmula do termo geral. É bem interessante essa fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral, a gente vai chamar... Presta atenção, galera. O que é a N? A N é o termo. Eu não falei para vocês, a N é o termo? A N é a 18, ó. Eu quero saber o 18º termo, a 18. Eu quero saber quanto que vale o termo 18, até o número 18, né? Que eu não sei. O termo 1 vale 1, termo 2 vale 3, termo 4, né? A1 vale 1, A2, lembra disso? Né? Eu falei isso aqui para vocês na próxima, agora estava explicando para vocês aqui. A3. Professor, então quer dizer que o 18º termo é o A18? É o A18, tá? Quem é o A1 para nós aqui? Na fórmula, galera, a gente tem que representar com A1. A N é igual a 1, então a N é igual a 18. A1 é o primeiro termo, né? Que vale 1. Eu vou colocar o número 1 aqui. Substituindo, ao invés de A1, eu coloco 1. Mais, quem é N? N, galera, é o número do termo que você falou, 18. Então eu vou colocar 18. Eu quero saber encontrar, eu quero saber quanto que vale o número, o termo 18, quanto que vale em progressão aritmética aqui. Na fórmula é menos 1, então você vai colocar menos 1. O professor tem que memorizar essa fórmula? Tem, viu, galera? Vezes R. O R a gente encontrou que é a razão, vale 2. A razão é muito o número mais fácil de encontrar, né? Aí o que você tem que fazer? 18 menos 1 dá 17. 17 vezes 2, 34. 34 mais 1 dá 35. Então, o A18 é igual a 35, tá? Lembrando que você primeiro faz o que está dentro do parêntese, depois multiplica para depois somar, tá bom? Então, vai ficar 1 mais 18 menos 1, 17. 17 vezes 2 dá 34. 34 mais 1 dá 35. Então, o 18º termo, galera, vale quanto na progressão aritmética? Vale 30 e... Opa, esse 35 pareceu 55, né? Deixa eu voltar aqui para vocês enxergarem o valor correto, né? Qual, então, o valor dessa progressão aritmética no 18º termo? 35. Pronto, é isso aí, beleza? Eu acho que deu para dar uma explicadinha legal, tá? Eu quero perguntar a vocês aí se vocês têm alguma dúvida. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre a soma dos termos de uma PA. A gente pode somar os termos, né, os valores que a gente representa, termo 1, termo 2, né? O que são termos? Vamos relembrar aqui o que é termo. Termos são os valores, né, a posição dos valores. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 4, 7, 10. Deixa eu colocar só esses três aqui, tá? Qual é o primeiro termo? É esse daqui. O segundo é o do meio. O terceiro é esse daqui. É o último, tá? São três termos aqui. Então, o que é termo? É a posição que ele apresenta na progressão aritmética. Qual é a razão? 7 menos 4, 3. 10 menos 7, 3. A razão é 3, tá? Então, é bem simples você identificar a razão. É bem simples você identificar o termo. A gente chama de A1, 4. A2, 7 e A3, 10. Beleza? Professor, quem é a N? O N aí, pessoal, é o número do termo que você quer encontrar. Tranquilo? Então, qual é a fórmula da soma dos termos? Bom, você tem a soma dos termos, que existe, por exemplo, ó, aqui a soma dos termos, vamos ver aqui, ó, 4 mais 7 é quanto? 4 mais 7 é 11. Mais 10, 4 mais 7, 11, mais 10, 21. Então, a soma desses três termos aqui dá 21. A soma dos termos dá 21. Beleza? Isso que é soma dos termos. É você pegar o 4, somar mais o 7, depois somar mais 10. Estou somando os três termos aqui. 4 mais 7 mais 10 dá 21. Beleza? É isso que é soma dos termos. E aí, o que dá para a gente conseguir usar através da soma dos termos? A gente usa a primeira, né, o primeiro termo
mais o termo que você quer encontrar, vezes o número desse termo, dividir por 2. Aí a gente consegue fazer o quê? A gente consegue fazer, então, a soma dos termos dessa progressão aritmética. Professor, como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar um exemplozinho aqui básico, galera, tá? Mas eu não quero prolongar. Mas vamos lá. Eu quero encontrar o quinto termo aqui, tá? Eu tenho 1, 2 e 3. Eu quero encontrar o quinto termo. Às vezes, galera, a gente dá a soma dos termos, tá? Mas aí eu não sei ainda. Então vamos colocar soma dos números, que eu não sei. Soma do termo número 5, né? Até o 5. Até o quinto termo. Então, S5, que é até o quinto termo, é igual a 1. Quem é A1? A1 é o número 4, tá? Você já tem. O primeiro termo. Professor, quem é a... Opa, deixa eu diminuir esse parêntese aqui. Quem é a 1? 4. Quem é a 2? Oh, aqui não é a 2, aqui quem é a N? A N é o número do termo que a gente estava falando. Eu estou usando o 5, né, como exemplo. Então vamos botar aqui A5, tá? Eu não sei quanto que vale ele. A5. Aí tem que colocar A5, porque você não sabe quanto que vale. Ah, professor, mas eu não sei quanto que vale, eu já tenho duas variáveis aqui. É isso que eu estou falando. Então, primeiro você tem que usar aquela fórmula geral para saber quanto que vale o A5, para depois você fazer, tá? Eu tenho que usar primeiro aquela formulazinha aqui geral, essa daqui, essa amarelinha, para você encontrar o quinto termo, depois você substituir nesse valorzinho aqui, tá bom? Eu vou dar um exemplo, pessoal, mais abaixo, para a gente fazer logo tudo. Usar essa fórmula de baixo e usar depois a média para a gente encontrar aí o termo médio da PA, tá bom? Então, vamos falar agora sobre o termo médio da PA, que aí vocês vão conseguir entender, né? Deixa eu terminar de fazer aqui, então, a fórmula dividir por 2, né? Aqui vezes N, o N é o número do termo, que é o número 5, a gente não sabe ainda, né? O número 5, a gente não sabe quanto que vale o AN, né? Que é o A5, que eu não sei quanto que vale o termo 5. Mas é isso aí. Aqui você substituiria pela fórmula lá para encontrar o A5. A gente vai fazer uma questão dessa e aí vocês vão conseguir identificar e entender como é que funciona. E para determinar o termo médio central de uma PA, o que você tem que fazer? Com o número ímpar de um termo, calculando a média aritmética com o primeiro e último termo, o que você tem que fazer? Você vai pegar sempre o primeiro termo e juntar, somar com o segundo, com o terceiro, ou com o número que você quiser e dividir por 2. Isso que é a média. É muito simples. A média é sempre pegar o primeiro com o segundo e dividir pelo número 2. Isso aí vai dar sempre o resultado do antecessor. Vamos fazer o exemplo, que aí vocês vão conseguir entender. O exemplo que a gente está usando, galera, é um exemplo de uma PA 2, 4, 6, 8, 10 até 14. Essa aqui é uma PA crescente, que a gente já falou para vocês. Os números estão aumentando de acordo com vai aumentando os termos. Qual é a razão? Pega 4, diminui com 2, vai dar 2. A razão é 2. Pronto, a gente já encontrou a razão. Vamos agora encontrar o termo médio. Vamos lá, vamos passar para a parte de cá. Professor, como é que eu consigo encontrar o termo médio? Você vai, por exemplo, eu quero encontrar... Veja que, galera, o termo médio, ele está colocando 7, por quê? Deixa eu voltar aqui na página anterior. Veja quantos números tem aqui na nossa PA. Opa, deixa eu voltar aqui. Gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 números. Como são 7 números, você vai colocar 7 no AN, né? A7. Você vai pegar todos os números e aí você consegue identificar. Deixa eu colocar na página 2 agora. Porque o 7 da onde apareceu o A7? Porque são 7 termos, tá? Então, A1 mais A7, divido por 2. Quanto que é o A1? Vale 2 lá. O A7 vale 14. Eu divido por 2. Aí vamos encontrar a média desses termos aí. A média do termo vale 8. Galera, eu tenho a média que vale 8. E agora o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a soma dos números aí, desses termos aí, de toda a PA. Eu quero do 7. Aí eu vou ter que encontrar lá o 7. A gente já sabe lá quanto que vale, tá, galera? O A1 vale 2. O A7 vale 14. E, como a gente sabe que o N é o número 7, a gente vai substituir com o número 7. Divide por 2, a gente vai encontrar o valor total 56. Galera, é isso aí. Professor, matemática é complicado. A gente vai fazendo atividade, galera, que a gente vai conseguindo entender. Vamos fazer a primeira questão?
para a gente não perder tempo, e aí a gente vai tirar as dúvidas com vocês, tá bom? Vou parar esse vídeo aqui, que só foi a apresentação da aula.